O segundo tipo de associação que nós temos é a associação em paralelo. Observe que na associação em paralelo, nós não podemos utilizar geradores de forças eletromotrizes diferentes. Tem que ser a mesma força eletromotriz e a mesma resistência interna também. Por quê? Porque, como a gente sabe, em paralelo, a DDP ela é a mesma. Então, por exemplo, se aqui é um gerador 1, aqui é um gerador 2 e aqui é um gerador 3, eu tenho certeza absoluta que a diferença de potencial total do meu circuito, U de 1, é igual ao U de 2, que é igual ao U de 3. Sendo assim, a minha força eletromotriz equivalente desses geradores, não tem nem dúvida, ela é igual à força eletromotriz de cada um deles. É igual, tá certo? É equivalente, vai ser exatamente igual a qualquer uma delas. E a resistência equivalente, a gente sabe, né? No caso da associação em paralelo, quando os resistores são iguais, é só pegar R sobre N. E aí, aonde esse N é o número de geradores iguais. Então, de novo, numa associação em paralelo, não podemos usar diferenças de potenciais diferentes ou força eletromotrizes diferentes. No caso, N é um número de geradores iguais. Ok, senhores? Bom, agora a gente vai pensar num gerador que tem a potência útil máxima. Como eu sei que a potência total é a potência útil mais a potência dissipada, e a potência total é EI, né? Força eletromotriz vezes a corrente, tá? E como a potência dissipada é R vezes I ao quadrado, resistência interna vezes a corrente ao quadrado, eu posso dizer, então, que a potência total, vai dizer, a potência útil, ela será igual a EI menos RI ao quadrado. Bom, observando essa equação, percebemos que ela é uma equação do segundo grau. Então, eu vou tratar essa equação, essa função, como se isso fosse um problema matemático. Então, se eu tenho uma função do segundo grau com o coeficiente do termo ao quadrado negativo, eu já sei que para o desenho dessa função, num gráfico, é uma parábola, certo? E para desenhar uma parábola, é fácil, é só a gente ter os pontos onde essa parábola toca o eixo da horizontal, no caso, as raízes da minha equação. Tendo as raízes da minha equação, eu já consigo esboçar um gráfico. Para isso, eu faço a potência útil igual a zero. Mas, Douglas, você não quer calcular a potência máxima, mas antes eu tenho que passar pela potência útil igual a zero, para poder calcular as raízes. Bom, fazendo isso, eu vou ter que zero é igual a EI menos RI ao quadrado. Colocando I em evidência, eu fico com zero igual a E menos RI vezes I. Com isso, eu já posso tirar duas soluções. A primeira solução é que I é igual a zero. E a segunda solução é que E menos RI é igual a zero. Com isso, eu tenho que I é igual a E sobre R. E lembrando desse valor, essa é a corrente de curto-circuito. Ok? Então, pensando em produzir um gráfico, né, em que eu relacione a potência útil, correto? E a corrente elétrica. Para esse gráfico, eu vou ter potência útil nesse eixo, né? Corrente nesse eixo, né? Já que é a relação entre potência útil e corrente elétrica. Com isso, eu tenho um ponto do gráfico, que é U igual a zero e I igual a zero. E o segundo ponto do gráfico é onde eu tenho potência útil igual a zero e o I igual a E sobre R, que é a corrente de curto-circuito. Com isso, eu já posso pensar que a minha potência útil ela é máxima quando nós tivermos
o vértice da minha parábola, né? E sendo assim, eu já sei quanto vale a corrente elétrica para quando a potência útil é máxima, porque a potência útil ela é máxima nesse ponto aqui, ó, no ponto mais alto, no vértice da minha parábola. E se você pegar esse outro ponto aqui, ele é a corrente quando a potência útil é máxima, que é E sobre 2R, certo? Daí eu tiro uma conclusão que é interessante. Se eu pegar a equação e substituir a corrente, né, para quando a potência útil é máxima, nessa equação, eu fico com a potência útil máxima, que será igual a E ao quadrado sobre 4R. Essa é a potência útil máxima no meu circuito. Outra coisa também que é interessante é a gente reparar que para que isso aconteça, para que a potência útil seja máxima, pela lei de Pouillet, que eu sei que a corrente I é igual a E sobre R mais Rzinho, eu chego à conclusão de que, como a potência útil é máxima, a corrente é E sobre 2R, então eu igualo esses dois valores. Então ficou bem claro para mim que para quando a potência útil é máxima, a resistência equivalente das resistências externas, a resistência equivalente das resistências externas do meu circuito externo, ela tem que ser igual à resistência interna do meu gerador. Ok? Isso para quando a potência útil é máxima. Ok, senhores? Então essas são as condições para que eu tenha a potência útil máxima. Certo?